nosso horário de História e hoje nós iremos realizar a correção das páginas 109 a 111 nesse primeiro momento. Então, vamos lá. Relacione corretamente as colunas. Exercem o poder executivo no município. Então, conforme nós estudamos ontem, essa é a função do prefeito e também do vice-prefeito, não é isso? Exercem o poder legislativo no município. Então, essa é a função dos vereadores. Segundo, escreva V para verdadeiro e F para falso. Os poderes que formam o governo municipal são o executivo e o legislativo? Com certeza, né? Então, V, verdadeiro. Cabe ao poder executivo formar novas leis? Negativo. Então, é F. Isso não é função do poder executivo. O prefeito e o vice-prefeito são eleitos pela população por meio do voto? Com certeza. Então, aí nós temos V para verdadeiro. Os vereadores governam o município e trabalham na prefeitura? Não mesmo. Isso não é função de vereadores, e sim do prefeito. Então, é falso, não é isso? Terceiro. Por que dizemos que o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores são representantes do povo? Porque eles são eleitos pelo povo a partir do voto, né? Do voto secreto. Quarta, com a ajuda de um responsável, pesquise quantos habitantes há no seu município e quantos vereadores foram eleitos na última eleição. Então, pesquisem e respondam aí. Quinta, na sua opinião, quais são as principais prioridades dos vereadores e do prefeito para manter o município organizado? Então, também é resposta pessoal. Na sexta, ele pede para você conversar com alguns moradores, no caso, pode ser seu pai ou sua mãe, em que você mora e procure saber quais são os serviços públicos que precisam melhorar na nossa cidade. Se você fosse o prefeito da sua cidade, que mudanças vocês fariam? Então, escrevam aí na sétima questão. Oitava, leia as dicas e complete a cruzadinha abaixo. Primeiro, letra A, poder que executa as leis. Então, essa função é do poder executivo. Letra B, poder que faz as leis. Então, estamos falando do legislativo, não é isso? Letra C, membro do poder legislativo. Nós sabemos que são os vereadores, não é isso? E letra D, poder que fiscaliza se as leis estão sendo cumpridas. Essa é a função do judiciário, não é isso? Então, vamos para a nona. Lê este texto. Para que a convivência entre moradores de um lugar seja boa, é preciso que cada um respeite os direitos do outro e cumpra seus deveres. Muito bem. Mas quem determina quais são os direitos e os deveres de cada um? Então, vamos entender. São os vereadores que fazem as leis do nosso município, que garantem os direitos e estabelecem os direitos, os deveres do cidadão. É importante que essas leis sejam escritas para que todos possam conhecê-las e recorrer a elas quando sentirem que seus direitos são violados. Mas a população não é regida apenas por leis. Há também normas e costumes não escritos, como as normas da educação e também cortesia, que são muito importantes para a boa convivência. Então, vamos ler aí. Marque a ideia central do texto. Devemos seguir apenas as leis e desprezar normas e costumes não escritos de educação e cortesia? Apesar de termos leis municipais elaboradas pelos vereadores e sancionadas pelo prefeito, devemos valorizar também normas e costumes não escritos como educação e cortesia. Então, bem aí nós já podemos observar que é exatamente isso que o texto vem nos trazer, né? Que, por exemplo, as leis municipais que são elaboradas pelos vereadores, elas são escritas, mas normas e costumes que não são escritos, eles também devem ter sua valorização, né? Então, é essa a questão. E a 10ª ela é pessoal, onde ele pede para você marcar no quadro como a gestão atual do nosso município está lidando com questões sobre educação, cultura, segurança e saúde.
Entendido? Agora nós iremos lá para a página 113, que será nosso tema de hoje. Hoje nós iremos falar sobre os serviços públicos do município. Então vamos lá. A administração municipal é responsável por vários aspectos da vida da população. Esses aspectos devem ser supridos com o que nós chamamos de oferta de serviços públicos de qualidade. Então, isso nós vemos sempre tratando durante essas nossas aulas de história. Então, hoje nós vamos entender melhor como é que funciona essa oferta de serviços públicos de qualidade. Os serviços públicos, eles são direitos de todos nós cidadãos, né? Nós cidadãos, nós pagamos nossos impostos para que esses serviços possam ser oferecidos pelos governantes. Então, como eu já falei em outra aula anterior nossa, como é que funciona a questão dos impostos para você, né? Como eu falei anteriormente, se você compra, por exemplo, esse apagador, né? Digamos, um apagador, se não estou enganada, paga em torno de 5 a 6 reais, dependendo do modelo. Mas lá no valor desse apagador está embutido ali o valor do imposto que é cobrado em cima desse apagador. Então, eles que pagam os serviços que nós temos. Como, por exemplo, aí, o Gari trabalhando para manter a cidade limpa e organizada. A função do Gari, vocês sabem que nós não pagamos ela diretamente, não é isso? Como funciona, por exemplo, numa conta de água, onde você vai lá, né, no lotérico ou banco e você realiza o pagamento diretamente, não é isso? Mas no caso da limpeza da cidade, por exemplo, você não faz esse pagamento direto. Esse pagamento é feito através dos impostos, né? Você realiza a compra de alguma coisa e lá no valor dessa compra está embutido o valor do imposto que é cobrado. Então vamos lá. Na imagem nós temos o Gari trabalhando para manter a cidade limpa e organizada. Isso é um tipo de serviço público, né? Que você não faz o pagamento direto, mas você faz o pagamento desse serviço através dos impostos. A professora, aí nós temos a professora trabalhando para educar as crianças e temos também a médica cuidando da saúde das pessoas no posto de saúde. Então, isso é serviço público. Agora vamos entender quando o serviço público ele não é oferecido com qualidade. Então vamos lá. Infelizmente, nosso país tem atravessado uma grave crise política e econômica. Muitas pessoas que escolhemos por meio do voto para nos representar na gestão pública, eles não cumprem o que prometem nas campanhas. Pior que isso, alguns até roubam dinheiro público que poderia estar sendo investido em serviços para a população. Então, vamos entender este tópico. O cidadão vai lá no dia das eleições, escolhe lá o seu representante, né, o seu prefeito, o vereador, o governador, mas vamos levar mais ao que nós estamos falando. Vai lá, escolhe o seu prefeito, né, para administrar o nosso município. E aí o que acontece? Ele promete várias coisas durante a sua campanha, mas quando chega lá, né, quando ele vence as eleições e chegou lá no momento da sua gestão, não faz aquilo que ele prometeu na sua campanha, né? Por vezes até roubam nosso dinheiro, né? Nosso dinheiro público. E isso vai levar a prejudicar a nossa população, com toda certeza. E aí vamos dar continuidade, mas isso não tem ficado barato. A lei está à procura dessas pessoas que se aproveitam da administração pública para tirar proveito próprio ilicitamente, ou seja, de maneira ilegal. Então, quando é descoberto, né, esse tipo de atitude, né, então o que acontece? Quando é descoberto, a lei procura, né? E aí a pessoa com certeza será condenada por aquilo que ele fez. Então não é nem um pouco correto você
fazer retirada daquilo que não lhe pertence. Diversos problemas como, por exemplo, as inundações, buracos no asfalto, falta de remédios e educação precária, são de responsabilidade do município. É importante você saber que é a responsabilidade do governo municipal para poder cobrar quando estiver faltando algo para os cidadãos. Então, na sua cidade está tendo inundação, nos postos está faltando remédio, então onde você irá cobrar? Você vai cobrar do governo municipal da sua cidade. É lá que você irá cobrar e questionar por que aquilo está acontecendo. Todos os cidadãos têm direito a serviços públicos, como água encanada, rede de esgoto e coleta de lixo. Alguns desses serviços são cobrados diretamente, como eu falei, das pessoas que os utilizam. Como, por exemplo, nós temos aí o transporte, a água, a energia elétrica. Esse tipo de contas são nos cobrados diretamente, né? Todo mês chega aquela conta de água, a conta de energia, né? Para você poder se transportar, você também precisa realizar pagamento. Então, esses são os tipos de cobrança direta, né? Mas nós temos outros, como a limpeza das ruas e a coleta de lixo, são nos cobrados por meio de impostos e taxas que nós pagamos em serviços, né? Então, como nós também estamos realizando o pagamento, mesmo que não seja de forma direta, nós podemos sim estar cobrando, porque é um direito nosso. E aí nós temos duas imagens, né, do saneamento, um direito básico de todo cidadão. Todo cidadão tem direito, né, de ter saneamento básico de qualidade e também estradas pavimentadas, né, porque nós estamos pagando por isso. Então essa é a nossa aula de hoje na nossa disciplina de História.